Muito bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que vocês toparam esse desafio de acordar cedo, 6h31. Nós vamos começar então o nosso devocional de hoje. É um grande desafio não apenas acordar cedo, né? Mas também estudar a palavra de Deus todos os dias. E esse desafio é o desafio da vida cristã e é o desafio que nós estamos juntos para vencer. Amém? Que seja um dia repleto da presença de Deus, que nós possamos começar logo cedo, nessa primeira hora, dando as primícias do nosso tempo para o nosso Senhor Deus, né? Então nós estamos dedicando aqui a primícia do nosso tempo, a nossa primeira hora, nossa primeira conversa, nosso primeiro momento vai ser na presença de Deus. Vamos orar então para darmos início a este devocional. Pai Celestial, nós queremos nesta manhã colocar as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado a Deus por este momento precioso que nós temos na Tua presença. Deus, nós pedimos sabedoria, graça, entendimento do Teu Espírito Santo para que possamos nos relacionar contigo, para que possamos enxergar o Senhor na Sua palavra e que, Deus, nós tenhamos um verdadeiro impacto, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Que em nome de Jesus a Tua presença encha os nossos corações, que sejamos repletos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Sua voz, por isso abra os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos e saiamos diferentes da forma como nós chegamos até aqui hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia para quem está chegando agora. Vamos lá, vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 em diante. Vamos estudar esses dias o livro de Gálatas, então se você quiser se adiantar na leitura, né, durante o dia, fique à vontade, mas a nossa proposta aqui é fazer um estudo minucioso da palavra de Deus. É um estudo devocional, então não se preocupe com a quantidade de textos que nós vamos ler. Então, mas a gente tem bastante texto para ler aqui e tal, tem bastante coisa. Sim, é verdade, mas nós vamos começar a pontuar cada detalhe do livro de Gálatas. Então, o grande desafio aqui é nós nos aprofundarmos cada vez mais no texto bíblico. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 5, diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus nosso Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Essa primeira etapa aqui, essa primeira parte, nós chamamos de perícope, né? Perícope é um parágrafo todo onde nós temos um assunto, né? Então, esse primeiro parágrafo, ele traz algumas coisas interessantes que eu gostaria de conversar com vocês hoje, sobre a questão de que Paulo, ele se apresenta aos Gálatas como apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Então vamos relembrar um pouquinho da história de Paulo. Quando Paulo se converte, lá em Atos capítulo 9, nós temos esse relato. Ele estava no caminho de Damasco e ele era um touro indomável, né? Ele era um homem
extremamente zeloso na prática da lei, né? Então ele era um fariseu e ele tinha recebido cartas dos governadores romanos autorizando que ele instituísse uma perseguição aos cristãos. Então todo mundo que estava se tornando cristão, Paulo estava perseguindo, estava matando. Então as pessoas tinham medo de Paulo. E esse homem que se tornara perigoso, né, ele estava matando muitos cristãos ali na região de Jerusalém, todo Israel, e ele estava indo a caminho de Damasco também para matar e perseguir a igreja de Cristo. Mas o que acontece é que, de repente, no caminho, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai com seu rosto em terra e, ao cair, né, alguns estudiosos acreditam que ele possa ter batido a cabeça e ferido com um ferimento gravíssimo, e esse ferimento provocou uma lesão na sua visão, né? Então ele ficou alguns dias sem enxergar, né? Também nós acreditamos no poder sobrenatural aí de Jesus Cristo, né? Que apareceu em luz para ele. Ele ouvia a voz de Jesus, mas ele não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo, e do meio da luz sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele vai então lá para a casa de Ananias, né? Na rua chamada direita, ele se encontra com Ananias, ele vai na casa de Judas, né? E ele se encontra com Ananias, e Ananias então fala com ele. Mas no capítulo 26 de Atos, né, nós vemos também que ele explica a sua conversão, e ele explica esse encontro que ele teve com Jesus. Nesse encontro com Jesus, nós vemos que Jesus não falou só que Paulo estava perseguindo, mas Jesus o comissionou. Jesus o chamou para que ele pregasse então o evangelho aos gentios. E é interessante a gente parar para observar essa questão da pregação aos gentios, né? Quando Paulo ele começa a pregar, logo que ele se converte, ele começa a pregar praticamente logo que se converte, né? Então imediatamente ele começa a pregar. No entanto, a pregação dele não era uma pregação saudável. A pregação dele estava causando confusão, na verdade. Se nós olharmos lá no capítulo 9 de Atos, né, Saulo, no versículo 20, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão, porque Paulo confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Embora ele pregasse que Jesus é o Cristo, ele estava, na verdade, provocando ali confusão. Ele não estava trazendo elucidação, trazendo luz para aquilo que estava sendo pregado, né? A confusão era maior. E aí, depois de um tempo, né, nós vemos que Saulo ainda, né, ele foi levado por Barnabé aos apóstolos, foi apresentado aos apóstolos. Então, nós temos no versículo 27, então diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus. Olha aqui mais uma vez, confusão, discussão, né, com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Ou seja, Paulo ele não foi por livre e espontânea vontade
para Tarso. Ele foi levado, ele foi retirado ali do convívio dos apóstolos e dos irmãos que estavam na igreja de Jerusalém. No entanto, olha só, se nós observarmos no versículo 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Olha só que interessante, né? Quando Paulo saiu da igreja, a igreja passou por um período de paz. É interessante isso, né? Tem pessoas que quando estão na igreja trazem mais confusão do que paz, né? Tem o trigo e o joio, né? E os dois crescem juntos. Nesse momento aqui a gente não sabia exatamente o que Paulo era, né? Paulo ainda estava trazendo confusão no meio da igreja. Atos capítulo 9, versículo 31, diz então que quando Paulo saiu, no versículo 30, né? Paulo foi retirado da igreja e aí a igreja passava por um período de paz, né? Então, olha só, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, quando Paulo sai da igreja, a igreja passa a crescer. Olha que interessante, né? Então, Paulo, ele trazia muita confusão no começo da sua pregação. Para isso, era importante que ele passasse um tempo maturando o conhecimento dele, entendendo aquilo que realmente ele teve de experiência com Deus. Não adianta o neófito que ele sai com aquele ímpeto de pregar e tal, pode ser que ele traga mais confusão do que elucidação, mais confusão do que conhecimento. É importante que o neófito, ele tenha, o novo convertido, né, ele tenha esse tempo de maturação do conhecimento, um tempo para se preparar, um tempo que mais tarde a gente vai ver que Paulo foi para o deserto, né, e esse tempo entre ele começar a pregar e o tempo em que ele começa a fazer as viagens missionárias, dura aí em torno de 14 anos. No livro de Atos nós não conseguimos perceber toda essa dinâmica, mas no livro de Gálatas a gente vai conseguir enxergar essa dinâmica na vida de Paulo. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos quem nos chamou. Quem nos chamou? Paulo diz assim que ele foi apóstolo enviado. Apóstolo, a palavra apóstolo já significa enviado. E aí ele coloca apóstolo enviado. Então ele coloca duplamente aqui para reforçar a ideia de que ele não foi enviado por homens, mas ele foi comissionado, ele foi enviado pelo próprio Jesus Cristo. Então ele não foi a Jerusalém, buscou ajuda humana, ele não teve a sua liderança reconhecida pelos apóstolos, mas ele teve a sua liderança reconhecida pelo próprio Jesus Cristo. Jesus o chamou, Jesus o comissionou, Jesus o preparou, né, para que ele tivesse então todos os recursos, todos os instrumentos necessários para que ele pregasse o evangelho lá em todo Israel, né? E depois na Ásia Menor e na Europa, enfim, Paulo veio a se tornar um grande missionário. As igrejas da Galácia são aquelas cidades que nós vimos em Atos capítulos 13 e 14. Se você não assistiu o devocional de ontem, então não perca, assista para você poder entender um pouquinho melhor o contexto da Galácia, né? Então Paulo, ele teve essa experiência com Cristo e ele diz que ele não foi enviado por mãos humanas, mas sim pelo próprio Cristo. E aí eu pergunto para você hoje, né? Quem te comissionou? Né? Quem te chamou? Aquele que te comissionou, aquele que te chamou, ele vai te capacitar, ele vai continuar te preparando para a missão, para o propósito ao qual ele tem para a sua vida. Então é importante nós entendermos quem chama Paulo. E aí a pergunta para você hoje é: quem te comissionou? A quem você está servindo? Será que você está servindo a homens? Será que você está buscando o favor dos homens em vez de buscar o favor de Deus? Será que você tem buscado servir as pessoas apenas e não servir a Deus? Claro que nós devemos servir as pessoas, afinal é mandamento de Jesus Cristo quando ele diz: amar o próximo como a si mesmo.
né? Então nós precisamos também servir ao próximo, e Jesus lavou os pés dos discípulos e disse para eles, né, vão e façam o mesmo, né? Mas é interessante nós buscarmos servir em primeiro lugar a Deus, né? E quando nós servimos a Deus, nós estamos também servindo as pessoas, amando o nosso próximo e praticando a palavra de Deus. Então, a quem você tem servido, né? Quem te comissionou? Quem é o seu chefe? No seu trabalho, pode ser que você seja um empresário, dono do seu próprio negócio, mas, né, você precisa prestar contas para alguém, né? E esse alguém, quem é? Quem é o seu chefe, né? Quem paga o teu salário? Se você diz que serve ao Senhor, se você diz que ama ao Senhor, né, então Deus é o seu chefe, Deus é o seu patrão. Você não precisa se preocupar em agradar a homens, né? Agrade a Deus, sirva a Deus, e aí você vai experimentar na sua vida um crescimento exponencial também, porque quem serve a Deus também serve aos homens, né? Quem serve a Deus em primeiro lugar vai servir também aos homens. Os homens serão alcançados, né? Isso que o texto de Romanos capítulo 14 traz para a gente, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim procede, ele agrada a Deus e também aos homens, né? Ele consegue o favor dos homens. Esta é a primeira pergunta, né? A quem você está servindo? Paulo tinha a real dimensão de que ele estava servindo ao Senhor Jesus Cristo, porque ele foi comissionado. A experiência que ele teve com Cristo trouxe para ele uma convicção de que ele estava servindo a Jesus Cristo em primeiro lugar, né? Que ressuscitou dos mortos. Então ele já tinha essa dimensão, né, de que Jesus já havia ressuscitado, e ele estava mostrando para os Gálatas, né, para todos os crentes lá da Galácia, de que estava mostrando que Jesus havia ressuscitado, né? Depois, quando ele diz no versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E me chamou a atenção aqui esse termo, a era perversa. Me chamou a atenção porque se Paulo escreveu esse livro lá próximo do ano 50, né, imaginamos aqui que esse livro foi escrito logo depois da primeira viagem missionária de Paulo, e essa primeira viagem missionária aconteceu provavelmente ali entre o ano 47 ou o ano 49 até o ano 55, né? Nós não temos uma data precisa, né? Se Paulo escreveu esse livro entre esses anos de 49 até 45, são 6 anos aí o intervalo, né? O contexto daquela época já era perverso, né? Aqui nós vemos Paulo chamar de presente era perversa, ou algumas versões diz deste presente século mau, né? Se aquela época já era uma época má, imagine agora, né? Então, quais eram as características que Paulo enfrentava na sociedade daquela época, que faziam com que ele entendesse aqueles tempos como tempos perversos, né? Imaginamos aqui a cultura helênica que havia naquela época. Imaginamos que a língua grega era a língua mais falada em todo o mundo, né? Mas principalmente ali na região da Galácia, onde nós compartilhamos ontem, né, que havia muito sincretismo religioso, muita mistura religiosa, então havia deuses para todos os lados, né? O povo acreditava muito na mitologia grega. Eles acreditavam que o homem havia nascido, né, da mistura, da relação de deuses com humanos, né, com semideuses aí, né? E aí nasceu o humano, né? E aí eles acreditavam então que o homem tinha vindo desta origem.
né, da origem dos deuses com os semideuses. E a partir daí surge então um sistema próprio de adoração, um sistema religioso que a Bíblia chama de sistema pagão, né, mas era o que tinha naquela época, né? Na região ali da Galácia era muito disseminada essa prática. E a língua grega também ajudou para que a mitologia se espalhasse, ganhasse terreno fértil e tal. Então havia uma mistura muito grande de religiões. E nós vemos que hoje nós temos essa mistura muito grande também. Tem gente que acredita em Jesus Cristo e acredita em outra coisa completamente inversa. Acredita que existem anjos e acredita em outras coisas completamente diversas, né? Então, essa pluralidade do mundo, né? Ontem eu estava lendo algumas pessoas que acreditam no poder dos cristais, no poder das luzes, no poder dos sons, né? E a partir dessas luzes, a partir desses sons, as pessoas têm experiências espirituais, né? Então, esse era o contexto da época, né? Sincretismo. Hoje nós temos uma infinidade de misturas e muitas dessas misturas estão entrando na igreja, né? E pervertendo o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui no começo é Jesus Cristo, esse que me comissionou, né, no caso dele falando, né, o apóstolo Paulo, ele me comissionou, ele me chamou, ele me capacitou, ele me preparou e ele também tá fazendo com que eu pregue para vocês, com que eu escreva essa carta para vocês. Este Cristo que ressuscitou dos mortos, ele morreu na cruz para nos resgatar, para nos tirar, para nos livrar, uma outra versão da Bíblia diz, né? Para nos tirar deste mundo perverso. O ambiente em que nós estamos, meus irmãos, é muito importante. O ambiente em que nós vivemos nos formata, né? nos conduz a alguns caminhos. Então é importante que nós sejamos termostato em vez de termômetros, né? Que termômetros apenas medem a temperatura do ambiente, né? E o termostato ele define a temperatura do ambiente, mas é importante que nós determinemos a temperatura do ambiente onde nós estamos. É importante que nós vivamos um evangelho genuíno. É importante que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração e que preguemos a sua palavra e que possamos também fazer com que as outras pessoas também entendam e tenham essa experiência com a palavra de Deus, né? O que nós estamos proporcionando aqui, por meio desse projeto, nada mais é do que uma experiência com a palavra. Então você e eu, né, nós estamos acordando cedo para que tenhamos essa experiência com a palavra, para que possamos então olhar para a palavra com um olhar diferente, sob uma nova perspectiva, uma perspectiva mais profunda da palavra de Deus, e assim nós possamos, né, ser resgatados desse mundo perverso, onde nós já acordamos com pressa, onde nós já acordamos faltando 2-3 minutos para ir para o trabalho, e aí a gente vai nessa correria o dia inteiro, e essa correria vai fazendo com que a gente seja consumido pelas urgências, né, e nós abandonemos o nosso relacionamento com Cristo. Muitas vezes nós somos consumidos de forma tão grande pelas urgências, pelas demandas do dia, e somos consumidos por esse ativismo de fazer, de acontecer e tal, que nós abandonamos o nosso relacionamento com o próprio Cristo, né? E por muitas vezes, irmãos, eu digo isso até com muito temor no meu coração, nós que estamos, né, no Evangelho o dia inteiro aqui, eu como pastor, às vezes eu mesmo me entrego a esse ativismo, às vezes eu mesmo me entrego a essa correria do dia a dia e por vezes eu me esqueço de me relacionar com o próprio Cristo.
né? Então nós precisamos não só daquela questão da Marta e Maria, né? Maria escolheu a melhor parte, enquanto Marta estava ali trabalhando, servindo, né? Nós precisamos fazer também, né? Nós precisamos servir, mas nós precisamos também nos relacionar, né? E com Cristo, esta é a vontade de Deus para nós, né? Nós precisamos nos relacionar com Deus, precisamos ter o nosso momento com Deus, precisamos entender que nós somos resgatados, né? Nós somos santificados, nós somos consagrados, e ser consagrado significa ser separado. Nós somos separados deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então nós precisamos viver essa consagração, nós precisamos viver de forma separada dessa era perversa, essa era que nos consome, essa era que cada dia mais vai colocando pesos sobre as nossas vidas, né? E nós então precisamos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu espero que Deus tenha te desafiado nesse dia a ter um relacionamento de mais profundidade com Ele, né? Paulo, ele foi apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo porque ele teve um relacionamento, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje é o dia, esta é a hora que ele marcou para que você tenha um encontro com ele, né? Então não desperdice esse momento, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando de você ter um encontro com Ele. Depois que nós terminarmos aqui este momento, dedique alguns minutos ainda para orar, para se relacionar com Deus. Depois, durante o dia, procure pensar, procure colocar Deus em primeiro lugar, procure mentalizar aquilo que Deus quer para a sua vida, procure ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Amém? Vamos orar então para que o dia de hoje seja repleto das bênçãos dele e seja um dia abençoado na presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta meditação, por esse estudo bíblico devocional. Obrigado a Deus porque o Senhor morreu na cruz para nos resgatar, para nos livrar dessa presente era perversa. E Deus, nós servimos ao Senhor, nós queremos, ó Deus, que nesse dia nós possamos mentalizar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos nesse dia viver o propósito do Senhor na sua plenitude para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está assistindo a esse vídeo agora. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, ó Deus, encha cada coração e preencha os espaços vazios, ó Deus, da alma, dos seus corações, para que hoje seja um dia cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, todos possam experimentar, ó Deus, a plenitude do Senhor, que eles possam ter um relacionamento contigo hoje, que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e encontrar a sua face, ó Deus, que nós possamos hoje experimentar o Senhor em nossas vidas, o Senhor que nos resgatou, o Senhor que quer ter um relacionamento de intimidade conosco, que no dia de hoje nós possamos experimentar o Senhor em tudo que nós fizermos. Muito obrigado por essa meditação que nos desafia, Senhor, e que cada um de nós possa realmente viver a plenitude do Senhor no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até amanhã então, às 6h30, em nome de Jesus. Então, que você possa ter um dia abençoado para a glória dele, possa viver cheio da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Aqui tem uma pergunta, né? Qual a versão que nós estamos usando? Nós estamos usando a NVI, tá? A NVI é a versão mais usada da Bíblia aqui para os nossos estudos, tá? Pode ser que a gente compartilhe alguma outra versão, mas aí eu aviso para vocês. Amém? Deus abençoe, abraços e até amanhã, 6h30 da manhã.